Olá, gente, tudo bem com vocês? Mais um episódio no ar. E antes da gente começar, eu quero dar um recadinho aqui para todos vocês. Se você aí, como a nossa convidada aqui de hoje, quer vir aqui gravar um vídeo, falar do seu negócio, do seu produto, da sua transição de carreira, inspirar as pessoas, nos inspirar, vem, entre em contato com a gente, siga também as nossas redes sociais que é @comelasÉAssim. E estamos também no YouTube. Caso você não tenha um canal no YouTube e fala, meu Deus, vou gravar o vídeo, aonde que eu vou pôr esse vídeo? Além dos recortes, o vídeo fica no nosso canal para você ter fácil acesso, para você enviar, compartilhar com as amigas e marcar com Elas é Assim. Tá bom? Boa tarde, Dani, tudo Isso bem? mesmo, boa tarde. Às vezes as pessoas vêm gravar o podcast e falam assim: como é que o pessoal vai acessar, meu espectador, o meu cliente, não tem o canal? Vai estar É lá. verdade. Se inscreva no nosso canal, vamos replicar aí a trajetória de tanta gente, como a especialíssima de hoje. Hoje estamos recebendo aqui com o maior prazer a Irene. A Irene eu já a conheço há uns 2, 3 anos e ela é uma mulher incrível. Quero dizer para vocês prestarem bem atenção em tudo que ela vai passar para contribuir com tantas mulheres que ela já ajudou, já alavancou, já potencializou. Além dela ser engraçadíssima, uma competência enorme. Então, bem-vinda. Muito prazer recebê-la aqui, Irena. Irene. Isso daí é coisa do meu pai. Eu tô achando que você andou com ele. Você tá fazendo umas piadinhas parecidas Né? com Eu ele já hoje. andei com o irmão dela, que eu chamo de Micaela, agora eu tô andando com seu Aí, pai. ó, tá vendo? Boa tarde, é um grande prazer eu estar aqui hoje nesse podcast com duas mulheres tão inteligentes, tão elegantes, que eu tive o prazer de conhecer nessa trajetória aí, né, dos cafés de mulheres. Então, tudo isso trouxe muitas coisas positivas para mim e uma delas foi ter conhecido vocês e poder ter essa oportunidade de estar aqui falando hoje para grandes mulheres também. É querer estar presente nos lugares Sim. e expandir o pensamento, visão de negócio e tudo mais. Sim, isso mesmo. E só para contextualizar o que você falou do engraçada, por que que me fez lembrar do meu pai? Porque quando eu era um pouco mais jovem, adolescente, e eu chegava em casa do trabalho e eu sempre queria falar com meu pai, com a minha mãe, o que que eu tinha feito durante o dia, né? E o meu pai sentava ali para ouvir as histórias e ele achava super engraçado. Eu acho que ele era o que tinha mais paciência de ouvir, né? E ele falava assim: você devia ser humorista. Você lembra a Regina Casé? Quem lembra da Regina Casé na época que fazia TV Pirata e aquelas coisas todas? E aí ele falava sobre isso. E agora você falou, então eu deveria ter feito aí algo aí numa carreira, de repente, quem sabe não é uma ideia, né? Pra estar fazendo alguma coisa desse estilo ainda. Não é a Regina Casé, mas é a Irene Cristina Costa de Aguiar. Isso mesmo. Quem sabe, né? Não vai rolar aí alguma coisa humorística daqui pra frente, né? Aí. Tudo pode acontecer. Sempre trazendo o humor na seriedade ali do que você quer passar. É verdade. Irene, conta pra gente. A gente iniciou aqui da sua maneira de ser, que é engraçada. Espero que a gente continue no podcast nesse mesmo sentido. Sim. E a gente queria saber, a gente conversou um pouquinho nos bastidores, como é essa trajetória de hoje, você ter uma imersão, um treinamento, que a gente vai chegar lá, que é a mulher de alta performance. Sim. Você começou com as suas amigas, com a manicure, com a vendedora de lingerie, a partir de uma bagagem que você foi atrás para estudar. Sim. Conta isso essa mesmo. trajetória pra gente. Então, olha só, já tem algum tempo que eu me tornei empresária, porque eu nunca tinha trabalhado para mim. Eu sempre trabalhei em empresas, né? Então, sempre tive ali, fui CLT, tive os benefícios e nunca tinha trabalhado para mim mesma. E aí, quando eu comecei, foi meio por acaso e ali eu fui pegando toda a expertise que eu tinha das empresas que eu já tinha trabalhado para colocar no meu negócio. Quando eu comecei a trabalhar como corretora de seguros, de planos de saúde, contratei a primeira pessoa para trabalhar para mim, a segunda, e falei: agora eu vou pegar tudo que eu aprendi nas empresas que eu trabalhei e vou colocar no meu negócio. E assim foi por algum tempo, deu certo. Só que foi passando o tempo, principalmente quando eu fui contratando mais pessoas e eu colocava ali uma meta, por exemplo, para ser alcançada e prêmios, né, do que eu gostaria de ganhar, porque eu sempre trabalhei no comercial e eu gostava de ganhar tudo. Se falasse que a gente ia vender ali para ganhar um ingresso do Hopi Hari, ai, nossa, eu vou trabalhar para ganhar isso daqui. E eu vi que as pessoas não correspondiam e aquilo começou a me frustrar.
E eu falei, eu preciso de ajuda, né? Porque o que será que eu tô fazendo de errado? E aí foi quando eu comecei a buscar conhecimento para aplicar no meu negócio. E aí eu fui atrás de palestras, de mentorias, paguei caro pra caramba numa mentoria para mulheres empresárias. Depois fiz um curso que para mim foi um divisor de águas, que tinha PNL, física quântica, e aquilo foi me abastecendo e eu fui vendo que não era uma dor isolada minha, um problema meu. Independente do tamanho da empresa, as pessoas tinham as mesmas dores, muito parecidas, ainda mais quando se trata de funcionário, de pessoas. E aí eu comecei a entender, comecei a pegar ideia, comecei a trocar ideias, e isso para mim foi muito bom. E aí eu conversando com algumas amigas, eu falei, gente, mas eu fiz uns cursos tão bons que se vocês também tivessem a oportunidade de fazer, ia ser bom para o negócio de vocês também. E aí, resumindo, a gente conversou lá, por que você não passa isso pra gente? Aí eu pensei, porque eu não tenho tempo, né? Mas tudo bem. Aí eu pensei, bom, eu posso chamar elas na minha casa num sábado, faço um resumão, um apanhado do que eu achei mais interessante e passo para elas. E olha, eu não sei nem como foi. Eu só sei que de 2 viraram 9. E aí eu falei, agora não dá para fazer em casa, eu vou fazer no meu trabalho. Então eu fechava o escritório, ia todo mundo embora, e aí eu arrumei o escritório uma vez por semana para elas irem até lá, e ali eu fiz uma aula. 4 aulas, eram 4 aulas. E elas chegavam às 7, iam embora às 9, 9h30, e aquilo foi muito bom. Foi bom para mim também, porque quanto mais você ensina, mais você interioriza aquele aprendizado que você está passando, mas ele está Ele sendo bom para fixa em você. você. E aí eu fiz da melhor maneira que eu poderia. Eu não cobrei nada, eu fiz a sala ali num formato de U, comprei um flip chart, fiz uma apostila, imprimi cada aula uma apostila para elas, e foi algo assim muito legal, porque eu vi o resultado do que estava sendo feito. E lá eu dei um nome. O nome desse curso, porque eu precisava de um nome, já que eu tinha me comprometido a dar esse curso, e ele ficou como Mulher de Alta Performance. Então, foi assim que surgiu o nome, e isso foi em 2022, logo depois que eu estava iniciando nessa busca por conhecimento, tanto autoconhecimento quanto conhecimento mesmo para os negócios. E essa primeira experiência foi muito incrível, o resultado, o feedback que eu tive delas depois, para mim, isso me ajudou, me incentivou a estar fazendo o que eu faço até hoje. Que você faz naturalmente hoje como forma de um negócio, de um outro Uhum. negócio. Sim, E eu te conheci num café de negócios. Eu sim. acredito que essa expansão das 9 meninas, as 9 mulheres que você estava ajudando com as aulas, começou a crescer, por isso os cafés de negócio, porque a proposta é tão interessante para conectar mulheres, para você passar o conhecimento, para você se inspirar. E eu te conheci exatamente num café de negócios, que eu acredito que gostaria que você falasse como que foi esse pulo aí de estar ali na sua empresa e já ter um café de negócios com várias mulheres de várias idades. Sim. Vou cortar aqui. Só para você, na hora se você tá batendo muito aqui, Tá bom. entra aqui, tá? Ah, Aí tudo você vai bem. voltar na resposta. Tá bom. Pode já dar Pode, continuidade? pode. Tá. Então, primeiro de tudo, eu tive que sair da minha zona de conforto total. Por quê? Eu já me sentia assim, com muitas atividades, né? Então, eu, por ter já um negócio, por estar contratando uma equipe e ter que treinar e ter que meta para ser alcançada, então toda a minha inteligência, toda a minha criatividade, ela já estava voltada para esse negócio. Então, você ter que sair daquilo ali para fazer algo é um trabalho e é assim uma responsabilidade para você fazer algo bem feito, não fazer de qualquer jeito, porque você cria uma expectativa nas pessoas. Então, por mais que quando eu fiz esse primeiro curso lá no escritório, mas eu chamei as mulheres, ninguém quer perder tempo, pode ser de graça, você não quer perder seu tempo, você não quer ir lá e falar, o que eu tô fazendo aqui? Então, quando eu me comprometi a fazer isso, eu queria fazer da melhor maneira para elas criarem uma memória e aquilo realmente ter um valor. E aí, o que aconteceu? Um dia, o meu marido, ele tava ali onde nós tínhamos mesmo o escritório, e na rua, tinha uma igreja de um pastor amigo nosso, e ele encontrou, por acaso, ali o pastor, e ele falou, o que você tá fazendo aí até agora? Porque ele ficava me esperando, né? E aí o
o Evandro, que é o meu marido, falou assim: ah, a Irene inventou de dar um curso aí para umas amigas dela empreendedoras e tá lá, agora tem que ficar esperando acabar. E aí esse pastor falou assim: nossa, Evandro, que ideia, porque é o pastor Michel, ele até o que me convidou para fazer o podcast que eu tenho feito lá, o programa com ele. E aí ele falou assim: Evandro, aqui na igreja tem muita mulher, deve ter umas 50 empreendedoras, por que que a Irene não faz alguma coisa aqui? Aí o Evandro veio todo feliz para me falar, e eu pensei, meu, não me dá esse compromisso, que eu não Tipo assim, é cilada? Tô dentro. isso. Mulher é assim. Eu pensei, não, eu não quero ter esse compromisso. Bom, resumindo, né, pouquíssimo tempo depois já estávamos lá fazendo. E não era um café de negócios, lá foi realmente uma palestra. E o que que eu entendi? Do mesmo jeito que eu tive dificuldade de estar encontrando lugar onde eu recebesse apoio, recebesse informações, assim era a maioria das mulheres também. Então, eu aproveitei essa oportunidade de fazer esse evento lá nessa igreja, uma igreja com toda estrutura para a gente fazer. Foi feita uma divulgação e ali tinha mais ou menos 80 mulheres. Então, foi feito mesmo como um formato de um workshop. Então, teve uma palestra que falava sobre o emocional da empreendedora, uma sobre as finanças da empreendedora e a parte que eu fiquei de planejamento estratégico da empreendedora. E aquilo foi um laboratório, né? Então, ali foi muito legal, porque a gente saiu dali com um feedback muito positivo das mulheres. E foi onde acabou acontecendo a transição ali de algo que nem existia. Então, esse foi o primeiro que aconteceu. Logo depois, a gente foi convidada a fazer num outro lugar, lá em Mauá mesmo, para também, mais ou menos, deu, acho que quase umas 100 mulheres, que o auditório era um pouco maior, e dali numa conversa que na época, nossa, eu fazia isso com uma pessoa, antes a gente iniciou ali, né, fazendo tudo muito por acaso, depois entrou uma outra pessoa para a gente poder fazer juntas, e aí surgiu, a gente podia fazer isso uma vez por mês, e aí foi tomando forma, tomando corpo. Aí aconteceu o primeiro em Mauá, aí depois vinha alguém de mais distante e falava, mas por que vocês não fazem em Santo André? E aí foi aumentando e expandindo, foi dessa forma que nasceu toda a ideia. É muito legal porque a gente, dependendo do estágio que você tá na sua carreira, a gente se conecta, a gente vê que as dores são as mesmas. Sim, é isso mesmo. Então, uma dá ali o incentivo, a outra já passei por isso, vamos cortar o caminho. Sim. E existem outros estágios que você também foi desenvolvendo ali nos seus treinamentos e que se comunicam, né? A mulher de alta performance, acho que a comunicação entre as mulheres que querem estar lá, estão no mesmo patamar e tudo isso. Bom, vocês já participaram de vários, assim como eu também. Tem alguns que eu fui e não tem uma mesma conexão. Você pode estar no lugar, mas a energia do lugar ela não é igual, mas o que eu percebo é que quando tem mulheres que estão, não assim, desprezando, quando tem misto, né? É muito legal, você sempre aprende. Quando tem homem e mulher também, em todos você aprende. Mas nos que eu fiz parte, sempre quando é um grupo de mulheres, elas estão ali tão assim, buscando algo mesmo, a energia de troca é tão grande que não tem nenhum momento que eu participei até hoje que eu posso falar que foi perdido, sabe? Por mais que, de repente, você tá cansado naquele dia, ou de repente você conheceu alguma pessoa que você, sei lá, né, queria desconhecer, né? Mas, enfim, mas nada é perdido, porque aquele ambiente, ele é propício para aquilo. Todo mundo vai com aquele sentimento de querer aprender e fazer uma conexão. Então, sempre a mágica acontece quando você está reunido num ambiente como esse. É muito legal, né? Irene, e assim, a gente já entendeu que você é uma incentivadora aí da mulherada. E explica um pouquinho para quem está em casa assistindo como que a mulher pode te encontrar, como que é esses encontros, né? E conta um pouquinho para nós. Sim. Já vamos falar sobre mulher de alta performance? Vamos sim. Então, bom, como eu falei para vocês, isso aconteceu lá em 2022 e depois disso a gente partiu para fazer os grupos, os cafés de negócio, que já não tinha mais o nome Mulher de Alta Performance, era a rede de empreendedoras. Então foi assim, até eu estava comentando com a Dani que quem batizou esse nome aí foi até o próprio pastor Michel, que na época a gente, vamos fazer o evento para mulher aqui, o que a gente vai fazer que
que nome que a gente vai dar? Aí ele falou assim, sei lá, aqui na igreja é tudo rede. Rede de homem, rede de mulher, rede de criança. Faz rede de empreendedoras. E ali ficou. Então, foi uma coisa que eu acredito assim, que quando Deus, ele tá no negócio, ele vai nos impulsionando a que as coisas aconteçam. Então, eu vou falar, em 2022 mesmo, nós tivemos um problema muito sério na nossa família, no mesmo mês onde aconteceu o primeiro evento, que teve um acidente, né, com a minha enteada, e eu falei, gente, então foi algo assim gravíssimo, e que eu falei, puxa, eu só vou fazer nesse dia porque eu me comprometi. E aí depois eu passei mais um ano junto com as meninas, fazendo. Só que chegou um ponto que eu não estava conseguindo, era muita coisa, ficou muito pesado e eu saí do grupo. Então eu pensei, melhor eu me dedicar no trabalho, é daqui que eu ganho dinheiro mesmo. E aí eu tô muito cansada e aquele monte de coisa. Então eu não imaginei que eu iria retomar isso daí. É algo que eu gosto, com certeza, é algo que eu gosto muito de fazer, mas pela falta de tempo. E aí o que aconteceu foi que no ano passado, eu conversando com algumas amigas, ela falou, por que você não faz uma imersão de mulheres? E eu, mais uma vez, porque eu não tenho tempo. Eu pensei, eu não tenho tempo. Não faz, vai ser bom. Você pode fazer. E aí, gente, eu fiz. Eu fiz uma imersão para 8 mulheres, foi mais legal do que eu imaginei. Eu saí de lá com tanto feedback, assim, positivo, que eu fiquei pensando, mas pera, ela é minha amiga, né? Será que a crença, né? Não, será que foi o suficientemente bom? Não, mas foi legal mesmo. Eu saí de lá com um sentimento, assim, de missão cumprida. Então, foi um pouco mais que um meio período de um sábado. Todas que estavam ali queriam estar. Olha, o próximo você faz o dia inteiro. Eu falei, gente. Ou então a gente faz no hotel. Meu Deus. E aí eu saí de lá assim, caramba, né? Poxa. Aí eu entendi o quê? Que tem coisas que a gente pode tentar fugir. Igual quando Jonas fugiu. Jonas fugiu, né? Deus deu um compromisso para ele não queria fazer, e aí, por fim, ele foi engolido por um peixe, e depois ele retomou as atividades dele que Deus já tinha proposto para ele fazer. E assim, eu acredito que somos nós também. A gente quer deixar algumas coisas de lado, e tem hora que dá uma dúvida danada do que é o certo e o errado mesmo, essa é a verdade. Hoje ainda eu conversava no escritório sobre isso, na nossa reunião aí matinal de segunda, que tem horas que é muito complicado você saber se você está realmente fazendo o certo, né? Tá indo no caminho certo, mas eu tenho sentido isso, que eu tenho sido impulsionada a fazer. E aí, nesse final do ano, eu marquei também um jantar. Aí nós fizemos um jantar em Santo André, onde do nada lá tinha 30 mulheres. Eu falei assim, quer saber de um negócio? Eu vou continuar. Aí eu consegui fazer uma reformulação lá no trabalho, recontratei uma funcionária que já me ajudava lá antes, para ela me ajudar com as tarefas de lá, e eu poder me dedicar mais ao grupo de mulheres e ter, assim, a minha mente mais com criatividade mesmo do que eu vou fazer para realmente ajudar. Não fazer algo por fazer, sabe? Fazer algo que faça sentido para mim e para quem estiver participando também. Você foi validada nos 2 treinamentos que você deu, né? O Sim, feedback positivo. Você viu que não dá para você fugir desse propósito. foi isso que eu pensei. É chamado, né, Irene? Você tem um chamado. Você Sim. sabe disso. E aí eu falei, poxa, e por que será que eu não tô querendo fazer, né? O que tá me atrapalhando? Porque sempre eu fico, não, mas eu preciso me dedicar no meu trabalho, eu preciso reconstruir, porque muita coisa mudou daquele ano. E eu não, agora eu preciso reconstruir isso, eu preciso retomar o que a gente estava planejando naquele ano. E aí sempre alguma coisa acaba me prendendo. Voltando. Então agora eu falei, quer saber? Eu vou me organizar, eu vou tirar um dia da semana só para eu cuidar disso, para eu poder focar minha mente nisso, e é isso que eu tenho feito e tem dado certo. Que bom, né? Que legal, né? E aí, validado e já tem data para acontecer, Sim. fala do que acontece nesse treinamento. Você trouxe aqui algumas coisas da própria imersão. Sim. Para quem quer participar, o que a mulher vai conseguir ter nesses dias de imersão? Sim. Bom, falando
Primeiro da imersão, então. Nessa imersão, eu quis trazer o quê? Um pouco de conhecimento de cada área que realmente faz Sentido? sentido para uma mulher de alta performance. Ah, mas ela precisa necessariamente ser do mercado de trabalho? Não necessariamente. Ela pode querer, mesmo que ela seja dona de casa, se ela fizer a imersão, ela vai sair de lá com algo diferente. Então, tudo que eu coloquei lá para ser feito é algo para que ela realmente saia com uma ideia nova sobre ela e aprenda algo que vai favorecer ela nas relações dela. Então, por exemplo, você quer fechar um bom contrato? Como que você precisa estar? Você não vai chegar lá de qualquer jeito, nem falando de qualquer maneira. Você precisa aproveitar aquela oportunidade que muitas vezes é única para você. De que jeito se você nunca aprendeu? Porque não é todo mundo que tem para investir 5, 6 mil reais num curso de oratória. Mas ela pode ir lá aprender algumas dicas que vai fazer toda a diferença para ela na hora dela se posicionar. Então, tudo que eu coloquei lá é para que ela entenda como ela pode se posicionar, como ela consegue ter uma autoestima melhor. Então, foi feito tudo bem pensado mesmo para que ela possa sair de lá com ideias para ela aplicar, não só na vida profissional dela, como na vida pessoal também. Que são coisas que você, como empreendedora, proprietária, já usa no seu dia É a dia, isso. já tem esse convívio com outras empreendedoras de saber a dor da mulher. Sim. Maravilhoso. E aí você até sobre, né, todos esses produtos, aqui a gente tem um home spray com o cheiro personalizado, porque eu entendo que tudo é um conjunto de coisas para você ser bem-sucedida. Quando você tá realmente com a sua autoestima melhor, você consegue se sair melhor também das situações. Então, se você chega numa reunião com uma pasta para você fechar um contrato, uma caneta bonita, não tem como isso não passar uma boa impressão. Outro dia, eu conversando com uma amiga que é advogada, ela falou que a sócia dela foi numa audiência e quando chegou lá para o cliente dela assinar no fórum, lá o documento que ele precisava assinar, ela não achava caneta, pegou no carro uma caneta Bic sem tampinha e chegou lá e falou que o próprio cliente, que é homem, que a gente acredita que o homem não presta tanta atenção, falou: Nossa, doutora, tá ruim aí para você, hein? É que a imagem tudo comunica. Comunica. Então, assim, para nós que estamos assim vivendo vários ambientes, você vai frequentar um lugar, um café, uma reunião, parece que é o óbvio, mas não é óbvio para todo mundo. Então, a minha ideia de ter um grupo de mulheres como esse é poder facilitar a vida dela mesmo, sabe? Para que ela entenda que ela tendo esse tipo de posicionamento, a probabilidade dela conseguir fechar algo que vai ser bom para ela é muito maior. E temos uma caneta bonita que ela já deu de presente. É pra verdade. gente. Maravilhosa. Mas é isso mesmo. Tudo comunica. A forma que você fala, que você se veste. Quando o seu cliente vê que você se preocupou com uma caneta, Uhum. você já vai passar uma credibilidade diferente. E muitas mulheres que estão começando ou que já estão e não tiveram oportunidade de viver, de investir no que você já investiu, é um compilado de tudo para ela sair de lá mais confiante, Isso mais mesmo. poderosa para girar o negócio dela. E são detalhes, são detalhes. Esses dias mesmo eu conversando com duas colegas de profissão, a gente tirou a SUSEP juntas. Ela falou assim, eu fui apresentar ela para uma outra pessoa e eu falei assim, olha, ela é campeã nacional, eu nem lembrava se era nacional ou regional, mas eu falei que ela era campeã nacional nisso aqui que ela comercializa. E você pode fazer com ela que vai dar certo, porque ela tem um canal do sucesso do cliente, foram as únicas coisas que eu gravei. E aí ela depois falou para mim, você acredita que eu não uso isso ao meu favor? Eu não falo que a nossa corretora é campeã de venda nesse produto. E aí eu falei, por isso a importância da troca, entendeu? Então, assim, a gente está sempre aprendendo, porque é aquela máxima, ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar e nem tanto que não possa aprender. Sempre você está aprendendo alguma coisa e podendo ter o compartilhamento também. A pessoa está disposta a isso também. Sim, sim. E Ai, aí que você maravilha. vai aprendendo.
Vou falar uma coisa que nós fazemos lá na corretora, e isso aí para mim é algo muito importante que já me gerou muitos clientes e até hoje também. Isso lá na Mais Saúde. Clientes que já são nossos clientes há mais tempo, a gente sempre está presenteando de alguma forma, é aniversário, ou então indicou um cliente para a gente faz questão de mandar um presente para ele também. No dia do aniversário, mandar um parabéns. Por quê? São as pequenas coisas que fazem a diferença, não são as grandes coisas só. Então, o detalhe da pessoa se sentir importante, de sentir que você realmente se importa com ela, não só no dia de você renovar ou vender alguma coisa, é que vai fazer ela lembrar de você depois. Você continuar cativando. Eu sempre Sim. falo que o atendimento com excelência, ele vai deixar o seu cliente voltar Uhum. e ele vai ser seu vendedor. É isso Ele vai te mesmo. indicar. Então, esses pequenos detalhes do presente, da Sim, preocupação. A pessoa, no dia a dia, é tão corrido que ela deve pensar: nossa, a empresa se preocupou em me é dar isso os mesmo. parabéns. Como eu É sou isso. importante. Ele se sente importante e ele vai querer retribuir. Sim. Isso é natural do ser É humano. isso mesmo. E quando eu voltei agora com um grupo de mulheres, eu criei um grupo no WhatsApp mesmo, não com a intenção só da gente ficar colocando propaganda, propaganda, propaganda. As Eu dicas. falei ali é um lugar para a gente compartilhar ideias. Então, assim, às vezes aquilo que você faz no seu estúdio, que não tem a ver com a minha corretora de seguros, mas é algo que você consegue fazer que eu também vai fazer a diferença no meu negócio. Então, assim, por exemplo, lá nós usamos muito o Google Meu Negócio para pedir avaliação para o cliente. Então, se você digitar lá, corretora, plano de saúde e tal, lá em Mauá, vai sair sempre o nosso nome lá na frente. E aí, um dia eu comentei isso no grupo, façam porque é de graça, isso daí é legal. E aí, a Jaque mesmo, né, da Ótica, ela falou, nossa, eu usei isso aqui, tem dado resultado pra gente. Então, assim, é a troca. Isso aí, pra mim, vale mais do que dinheiro, sabia? Muitas vezes vale mais do que dinheiro. Uma Sim. aprendendo com a outra. Sim, E a mulher de alta performance está expandindo, vai ter lançamento. verdade. O que vocês vão lançar, Irene? Nossa, isso é chique, hein? Isso aqui é de primeira mão aqui que eu tô falando, hein? Fora lá na minha família e no escritório. E nós vamos lançar. Então, aqui, como você viu, nós já temos aqui alguns produtos que eu acredito que faz a diferença para uma mulher de alta performance. Então, uma pasta bonita, uma caneta, um planner. Temos agora o Body Splash, né? Afinal, né, gente? Né, a gente precisa estar, né, totalmente cuidada e algumas outras coisas que eu vou estar levando também para o nosso primeiro encontro. E fora isso, que eu achei fantástico, é a coleção de óculos que vai ser feita pela Ultravisão. Da Jaque e do Rodrigo. Então, já foi feito, já foi aprovado, todas as armações, como vai ser, a logo, a coroa, vai ficar assim lindo. E esse lançamento, ele tá previsto para o dia 15 de março. Depois eu vou colocar o convite, né, com os detalhes, o endereço, e eu aguardo vocês lá também, viu? Com certeza. Eu acho que as mulheres de alta performance são 40 a mais e todas precisam usar óculos. Nossa, Então vocês nem foram. fala. Ó, a sagacidade aqui. Ai, gente, nem me diga isso, porque eu imaginei que eu nunca fosse precisar usar óculos e agora, de repente, me vejo nessa situação, mas enfim, Não, né? mas maravilhoso. Ainda bem que a gente tem pessoas assim como a Jaque mesmo, que é visagista de óculos e ajuda a escolher óculos que fiquem bem pra gente também. São as vertentes do que todo mundo precisa. Igual a gente estava conversando antes Sim. de começar aqui. Se eu uso óculos e tenho uma colega que é visagista, que vende, por que não consumir dela, Com indicar? certeza. Ou, eu tô querendo ali estudar mais, vou na sua imersão, você É tá isso precisando do mesmo. ensaio novo. E isso, as pessoas que estão na mesma mentalidade, começa a girar e acontecer de uma maneira tão bonita, Sim, porque sim. ambos precisam um do outro. Porque faz sentido, é algo que faz sentido. Você não tá falando uma coisa e isso gera negócio também. Não é uma coisa que você vai lá, eu vou para um networking só para eu entregar um cartão e eu já quero vender. Não é só isso. O network, ele primeiro você oferecer algo para depois você ter esse algo. Uma Então, construção, né? é uma construção, então você não pode chegar e eu percebo que muitas mulheres, né, que eu já conheci, eu fui lá, não adiantou nada.
Eu fui lá, não sei, entendeu? Então, assim, é porque cada um tá num degrau Tá ainda no momento. de evolução disso também, porque não tá habituado a primeiro você oferecer algo para você ter algo, porque a gente quer muito já ter algo na hora, e nem sempre é assim que acontece. É. Irene, qual vai ser a próxima imersão? Quando será? A próxima imersão vai ser em abril, fiz minha cola, dia 12 de abril. 12 Fala de para abril. aquela câmera para as mulheres já estarem Sim, atentas. sim, fiquem atentas, porque são poucas vagas. Dia 12 de abril vai acontecer, é um sábado, então vai ser das 8 às 16 horas. Então vai ter um café lindo, como foi da outra vez. Depois eu vou colocar novamente o vídeo, que já tá lá no meu perfil, no perfil da Mulher de Alta Performance também. Então fiquem atentas, porque além do que você vai aprender lá, as mulheres saíram assim, gente, carregadas de presentes de lá de dentro. Porque cada aprendizado era um presente. Cada aprendizado era um presente para que elas ficassem com aquele produto mesmo e fizesse lembrança do que elas aprenderam lá. Então vai ser um dia inesquecível e eu vou lançar no nosso encontro, que eu vou falar daqui a pouquinho, e vou estar colocando também a divulgação para que vocês possam fazer a inscrição. Vai ser um dia incrível. Então será no dia 12 de abril, na Coworking, que fica em Mauá, e eu vou deixar maiores detalhes para vocês. E qual o Instagram que as mulheres te encontram lá, Irene, para saberem mais? Sim, eu vou deixar o meu, que lá também eu posto muita coisa, que é cristina.irene, e o da Mulher de Alta Performance, que é mulher underline de alta performance. Ah, Irene, muito obrigada. Tem mais alguma novidade, além dos óculos, da imersão, para você falar para a mulherada? Sim, o nosso primeiro encontro presencial do ano vai ser no dia 25 de fevereiro, em Santo André, e também são vagas limitadas. Hoje, se eu não me engano, faltava apenas 8 vagas para serem preenchidas. Vai ser um encontro diferente de tudo que vocês já têm visto por aí. Então, se eu fosse você, não perdia, não ficava de fora, para você aproveitar essa manhã que vai ser incrível. 25 de fevereiro em Santo André. E eu vou deixar aqui na descrição o link para que você possa fazer a sua inscrição. Muito obrigada, Irene. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Eu acompanho há algum tempo já a sua trajetória e você só está potencializando, alavancando outras mulheres. Que continue assim e que realmente esse propósito faça sentido porque você faz de coração. E você consegue externar isso para as pessoas verem. Parabéns. Obrigada, Dani. Eu que agradeço aí pela confiança em ter me chamado para participar. Fico feliz com isso e agradeço aí pelas palavras também. Isso mesmo, mulherada, vocês não podem perder. Quando a gente vive o que a gente está falando aqui, no podcast vem várias pessoas diferentes, de várias situações, mas quando a gente está com uma pessoa que a gente conhece, que a gente acredita, a gente tenta potencializar para passar para quem não conhece, para quem nunca teve a oportunidade. Então, mulheres, você quer se desenvolver, você está precisando, vá na imersão, vá nos encontros, se movimente, vá para os networks, que eu tenho certeza que você só vai ganhar com isso. É isso mesmo, gente. Bom, obrigada, Irene, pela sua presença. Eu agradeço. Sucesso na imersão. Nós estaremos, né, Estaremos Dani? lá. Estaremos lá. E vocês aí que querem participar, entre em contato com a gente, vem fazer o seu videocast, seu podcast, vem falar com a gente. Temos também um pacote incrível, né, que é a expressão estratégica. Expressão estratégica não é só podcast, tem os recortes legendados, tem umas fotografias corporativas e vídeos com narrativas intencionais. Por quê? O marketing digital é onde você precisa se lançar, é onde você vai ser validada pelo seu cliente. Então isso vem aí. pra cá. É o pacote de lançamento. É isso mesmo. Vem pra cá, porque com elas É assim.